Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago o relato perturbador de Nicholas, que vigiava uma estação de teleférico desativada quando recebeu visitas durante a madrugada. Meu nome é Nicholas e por um período curto da vida aceitei um bico que parecia simples: ser vigia noturno de uma estação de teleférico desativada numa serra turística. A administração queria manter o lugar minimamente de pé até decidir se venderia os terrenos ou se restauraria as cabines para passeios. Eu toparia qualquer coisa que pagasse as contas e me deixasse estudar de manhã. De noite, ficava lá. Chaveiro pesado, rádio sibilando, uma garrafa térmica que mais confortava a mão do que espantava o frio, um casaco de segunda mão, botas que pediu sola nova e um caderno para registrar ocorrências. A estação ficava em um platô no meio da encosta. Um prédio de concreto com vidro fumê, escadarias que desciam para um pátio de manutenção e, acima, os cabos estendidos como cordas de instrumento, sumindo na neblina. As cabines paradas rangendo de vez em quando, mesmo sem vento. E quando o vento batia, o som era de metal lembrando que já foi útil. O trilho do carrinho de serviço aparecia aqui e ali, o galpão de ferramentas tinha lanternas, capacetes e peças de reposição etiquetadas por alguém muito organizado no passado. Não havia energia na linha. Tinham desligado tudo. Só restava a iluminação externa nos postes, com fotocélula, e a minha lanterna na cintura. Um relógio velho de parede marcava horas por teimosia e, quando eu estava sozinho demais, parecia bater forte só para me lembrar que ainda existia. Passei por um treinamento de 2 dias, percorrer o mesmo circuito, travar as portas do galpão, checar cadeado do depósito de combustível, já vazio, conferir lacres de 2 cabines que guardavam estofados, manter o portão de entrada com corrente, não subir na estrutura do teleférico por nada e, caso visse gente rondando, não confrontar, ligar para a administração e para a polícia. Fácil no papel. Na serra, o papel fica úmido e a coragem pesa. Aprendi também a posição do sensor de presença que já não acendiam, a folga das divergiças, o jeito certo de bater o cadeado para ele sentar, o mapa de sombras que se repetia toda a noite. As primeiras noites foram de vento e ranger. A serra tem sons que a cidade não entende. Pedra que esfria, tronco que tensiona, bicho que cava, a neblina que se encosta na grade, como algodão molhado, água acumulada na calha que pinga sem pressa. O rádio crepitava vozes distantes de caminhoneiros e às vezes a estática imitava passos. Eu circulava com a lanterna, anotava tudo ok, voltava para dentro, espalhava um baralho para matar o tempo, lia 2 páginas e ouvia algo bater. O bater era sempre coisa do lugar, um fio solto, uma chapa mexendo. Assim eu me dizia. Em noites mais claras, gostava de sair até o mirante e contar as luzes pequenas da cidade no vale. 10, 12, 15, como quem confere se o mundo continuava ali. Na 3ª semana, a rotina começou a entortar. Era madrugada. Eu tinha acabado de fechar o portão lateral e decidido ferver água para o miojo quando ouvi pedrinhas rolarem pelo telhado do mezanino, do tipo que o vento raramente levanta. Primeiro, uma cascata tímida, depois outra, mais perto, como se alguém ensaiasse. Subi 2 degraus da escada em perna e a lanterna pegou reflexo de algo além da grade. Olhos. Não olhos de bicho miúdo. Brilho vertical, alto, na altura do corrimão externo. Apaguei a lanterna por instinto. Acendi de novo em outro ângulo.
Nada. Só o aço brilhando e a névoa correndo. A madeira da escada gemeu sob meu peso com um som que eu conhecia. E ainda assim, me pareceu diferente, como se naquela hora tudo tivesse volume ao contrário. Voltei, registrei ruído no mezanino e me culpei por estar impressionável. O silêncio ofendido se aproximou mais. No fim de semana seguinte, alguém começou a bater de leve na porta de vidro da recepção. 3 toques, pausa, 2 toques. Quando eu virava o rosto, virava o som. Abri a cortina com um dedo. Ninguém. O vidro tinha marcas de palma. Pequenas, de mão suja. Como se tivessem brincado de esconde-esconde do lado de fora. Limpei com um pano e álcool. Meia hora depois, outra marca. Mas embaixo, como de criança, apoiando os dedos para espiar. Pensei, adolescentes. A estrada que sobe a serra fecha cedo, mas sempre há quem conheça atalhos. Avisei a administração, que respondeu com: reforce a corrente do portão. Qualquer coisa, chame os números da folha. Reforcei. Os paques no vidro diminuíram, mas apareceram outros sinais. No depósito de estofados, que ficava trancado, encontrei no dia seguinte pelinhos assentados na soleira, como se alguém tivesse feito um ninho ali fora. O cadeado intacto, o lacre inteiro. Eu limpava e na noite seguinte voltava um tufo diferente. Mulita, gambá, talvez, mas os pelos pareciam cabelo cortado. Sobre o grádio leste, topei com uma fita vermelha desbotada, presa num dente de metal. Não lembrava dela ali no dia anterior. Numa manhã, a administradora me ligou. Hoje o proprietário sobe com a família para verificar a estação e te pagar a primeira metade. Deixa o portão aberto quando o carro chegar, eles não vão demorar. As visitas me tranquilizavam, gente de dia arruma a realidade da noite. Eles chegaram por volta do meio-dia. Um casal de meia-idade, 3 jovens que supus serem filhos, mochila, tênis limpo, perfume que a serra engole rápido. Obrigado por segurar aqui, disse o homem, medindo tudo com o olho de quem já conhece de cor. Reunião com a prefeitura semana que vem, vendo o que faço. A intenção é desativar de vez. Mostrei o que eu tinha que mostrar, anotei o que ele pediu, recebi o envelope com o pagamento adiantado. A mulher dele evitou olhar para as cabinas, como se tivesse um acordo silencioso com o metal. Os jovens tiraram fotos com o sol fingindo calor, riram de algo no celular, correram até o mirante, voltaram rápido. Foram embora com pressa de cidade. Fiquei com pressa de acabar aquele mês. Na noite que se seguiu, eu estava verificando o cabo-guia, uma fita metálica que marcava a altura segura no pátio, hoje inútil, quando senti vento que não constava na previsão do meu corpo. Um tique de ar, curto, vindo da direção dos pilares. A lanterna varreu a base da pilastra principal e parou numa figura, sentada do lado de fora do gradil, pernas pendendo sobre a encosta, como se tivesse se acostumado a estar ali, como se estivesse sempre ali, e eu é que não tivesse aprendido a vê-la. Prendi o ar. Era um adolescente, magro, cabelo colado pela umidade, descalço, usando uma camisa que não saberia dizer a cor. Do lado dele, mais afastado, um menino, menor, achando graça de alguma coisa invisível, mexendo nos dedos como quem conta formigas. O mais velho olhou para mim como se já soubesse meu nome. Não falou. O menor assoviou sem música, só ar. A maneira como me miravam era de quem vê um peixe no aquário. Curiosidade sem gentileza. Os dois estavam ensopados. E apesar do frio,
não premiam. Vocês não podem ficar aí, eu disse, sem elevar a voz para não acordar a serra. É perigoso. O menor pegou algo do chão. Era um pombo molhado, tonto de frio, que deve ter se encolhido sob a base durante a chuva. Antes que eu entendesse o gesto, o adolescente tomou o bicho das mãos do menor, torceu num movimento rápido, seco, e mordeu a pele. Eu quis acreditar que era encenação de bravura. Não era. Ele mordeu, mastigou com raiva lenta, os olhos em mim, não no pombo. O menor começou a rir baixo. Riso que avança como névoa. Senti o ácido subir no estômago. A lanterna premeu. Dei um passo atrás, para dentro da grade. Fechei o portão interno por reflexo. Quando me virei, os dois ainda estavam lá. Agora sentados, comendo devagar como se tivessem todo o tempo de todas as madrugadas. A cena me pesou por dentro como lembrança proibida. Eu não abri a boca e não abri a grade. Voltei sem correr. Tranquei o que eu podia trancar. Liguei para o número da Folha, sem sinal. Mandei mensagem para a administradora. Foi entregue, sem resposta. Sentei. O relógio do meu pulso decidiu fazer barulho de coração. Toda vez que tentei escrever no caderno, a caneta falhou. Troquei a caneta. Falhou de novo. Guardei o caderno. Resolvi não contar nada em casa naquela manhã. Dormi o mínimo. Voltei ao fim da tarde, disposto a terminar o mês no automático. A serra, ofendida com o meu plano, não deixou. Noite alta. Neblina descendo feita bicho, e eu quase pegando no sono na cadeira quando as luzes do pátio ficaram amareladas de uma hora para outra, como quando a rede oscilava. Mas não oscilava, as luzes da recepção se mantinham estáveis. O amarelo vinha de fogueiras. Levantei a cortina 2 dedos. No pátio, dentro do gradil, havia 3 fogueiras acesas, pequenas, como se tivessem economizado combustível. À volta delas, gente demais para aquela hora e para aquele lugar. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos molhados, todos rindo um riso sem alegria e sem ato, correndo em volta das chamas como quem risca a serra com barulho. Contá-los foi impossível. Eu arriscaria 15. 15? 18? Alguns passavam perto o suficiente para que eu percebesse a pele arrepiada, os pés descalços na brita, unhas escurecidas de graxa. O som deles não era o som de festa. Era som de eco multiplicado. O vidro da recepção começou a suar por dentro. O rádio chiou, pediu ajuda que não existia e morreu num tapete de ruído. A vontade de abrir a porta para gritar perdeu para a única regra que vale de noite. Não abre. Havia um telefone fixo que raramente funcionava. A linha muitas vezes ficava morta até de dia. Eu disquei. Nada. O celular, com 2 barrinhas de teimosia, virou tijolo. Pensei nos extintores, nos cadeados, no caminho até o pátio. Pensei em não pensar. Fui para o quartinho dos mapas, travei a porta, sentei no chão com as costas nela e segurei a lanterna apontada para baixo. Respira. E foi o que fiz. Lá fora, as vozes subiam e desciam, os risos somavam e se afastavam e as cabinhas rangiam como quem quer acompanhar, quem quer imitar. Em algum momento, ouvi um toque-toque metódico, como de alguém testando madeira com o nó dos dedos. Em algum momento, a música que não existia ficou mais baixa. Um andar diferente começou. Passos de gente que arquiva os próprios rastros. Quando a aurora tocou o vidro com um tom de leite, o barulho parou. As fogueiras, eu tinha certeza, ainda queimavam. Esperei o sol. Abri a porta, saí de mansinho, como quem visita um quarto onde alguém dorme. Nada. Nem cinza, nem marca de sapato, nem terra mexida onde os troncos seriam. No lugar onde eu vi uma fogueira maior, havia uma pedra sem fuligem. No outro ponto, um pedaço de cabo de aço abandonado. Frio como sempre.
Uma das cabines exibia no vidro uma marca de mão que não era minha. Pequena, oblíqua, como se alguém tivesse apoiado de dentro. O que não fazia sentido. Eu girei no próprio eixo procurando qualquer rastro e encontrei um só. Um cadarço minúsculo, curto demais para adulto, sujo de graxa e barro, deitado rente à grade. Ajoelhei, toquei com 2 dedos, como se encostasse num bicho. O cadarço parecia recente. Levei o impulso de levar comigo para análise, para lembrança, e não levei. Deixei ali. Voltei para dentro com a mesma fome do vento. Naquele dia, por sorte ou coincidência, o proprietário apareceu de novo com a família. Tinham que assinar papéis e me trazer o resto do pagamento. Eu saí com um sorriso sobrando medo, pensando, alguém de dia explica à noite. A mulher desceu do carro com o rosto pálido, sem maquiagem de encarar montanha. Os 3 jovens olhavam o celular como se a serra fosse só cenário. O homem me cumprimentou, perguntou se estava tudo em ordem. Eu disse que precisava conversar em particular. Ele me chamou alguns passos para o lado, ainda dentro do portão. Contei. Não com a boca cheia de susto, como aqui. Contei com frases enxutas. As pedras no telhado, as mãos no vidro, os 2 no gradil, o pombo, as fogueiras e a gente, o cadarço. Comentei também da fita vermelha no dente do gradil, do pelo que parecia cabelo. Falei rápido, limpo, de quem quer só procedimento. O homem não fez nenhuma pergunta. Não disse, tem certeza? Não seria vento? Deu um suspiro de quem recebeu notícia que já conhecia. Pegou o envelope, me pagou e disse com tristura antiga: a gente vai desativar de vez, melhor para todo mundo. E acrescentou em voz baixa: se eu fosse você, descia com a gente agora. Deixa o portão como está. Entrega a corrente lá embaixo, eu devolvo depois. Não pare no caminho. E se alguém bater no vidro do carro, não abre. A família se amontoou e eu entrei no carro da frente com o proprietário. No retrovisor vi a mulher segurar o ombro do filho do meio com força. Gesto de quem conhece peso que não se explica. Descemos a serra com a respiração alinhada ao ronco do motor. Em casa, contei tudo para minha mulher. Meu sogro, que já tinha ouvido meias histórias da estação, me deu bronca por ter continuado depois da primeira semana de sinais. Lugar alto guarda a voz antiga, ele disse, como lendo o tempo num calendário que não resiste. Minha mulher, prática, fez café. Empurrou a xícara para minhas mãos e disse: você desceu. O resto, a serra que guarde. Eu precisava entender, e ninguém deve isso a gente. Falei com o zelador antigo, que agora cuidava de um estacionamento no centro. Ele olhou para o chão um tempo grande e disse, sem contar o que não queria: aquela estação já foi cheia. Tem história de gente caindo da trilha lá em cima. Gente que se perdeu na neblina e resolveu esperar só um pouco no pátio. Gente que morava escondida nas cabines durante a baixa temporada. O pessoal que subia de madrugada pelo atalho não tinha documento, nem história escrita. A serra arquiva o que a gente não escreve e, do nada, completou. Te mostrei a placa de latão na entrada? Aquela com os nomes dos antigos operadores? Tá faltando metade. Roubaram? Talvez. Ou o tempo comeu? Sei que tem nome que a serra sabe e nome que a serra não devolve. Nos dias seguintes, ainda tentei reorganizar a lembrança com lógica. Imaginei moradores usando o pátio como abrigo. Grupos que sobem pela madrugada e descem sem serem vistos. Crianças vivendo na borda do mapa. Tudo plausível. Menos o sumiço das cinzas, as mãos de dentro da cabine, as pedras que caíam de onde não havia inclinação suficiente. Fiquei com regras que não estão no manual da empresa. Porta trancada é coisa boa.
Vidro não é obstáculo para quem sabe entrar pela cabeça dos outros. Se houver mão pequena no vidro e riso atrás, não é convite, é teste. Não responde, espera. Respira em silêncio e liga quando der. Não colha a lembrança do chão. Deixe onde a serra deixou. Fogueira sem cinza é recado, não é espetáculo. Desça de dia se for para ir embora. A noite na serra tem proprietário. Se a caneta falhar 3 vezes na mesma linha, feche o caderno e ouça o lugar. Às vezes é o máximo que dá para fazer. De vez em quando, ainda passo de ônibus no trecho mais alto da estrada. Consigo ver, por um buraco entre as árvores, a estação. Os cabos parecem cordas de um instrumento que ninguém mais toca. Algumas noites, se o ônibus apaga as luzes internas, dá para ver uma faísca lá em cima, como se alguém acendesse um fósforo na boca do vento. Não fico procurando segunda faísca. Olho para o asfalto, conto as divisórias. Lembro de não responder. Quando a memória aperta, digo baixinho a frase que me segurou aquela noite no quartinho dos mapas. Não responde. Espera. Às vezes, é a única lanterna que resta. Se algum dia te oferecerem um trabalho bom num lugar alto e esquecido, aceita se precisar, mas leva limite no bolso. Limite não é medo, é mapa. Se alguém assobiar sem música do lado de fora do vidro, não confunda com curiosidade. Curiosidade vira escada. E se a serra te devolver o olhar que você não deu, não devolva o olhar. Desce. Eu desci e não voltei mais. Esse foi o relato de Nicholas. Qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.